Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Chiquini, Jeffrey Chiquini, o advogado, conosco a partir de agora. Chiquini, te ouvir, depois de um dia onde nós tivemos a oportunidade, né, de sentir um sopro de esperança, Chiquini, preciso te ouvir, porque o que você fez ao longo dos últimos dias também nos nutriu de uma esperança, em especial na advocacia, que há tempos não tínhamos. Uma esperança que surge através do teu posicionamento firme, né, da tua coragem, e nós precisamos enaltecer o teu trabalho aqui. Chiquini, seja bem-vindo mais uma vez. Grande Pitoli, meu amigo, essa audiência maravilhosa da Auriverde, obrigado pelo convite. Pitoli, bondade sua, você é um grande amigo, não tenho feito mais do que minha obrigação na defesa de um inocente. Lembrando que Felipe Martins e o Coronel Azevedo, que são meus dois clientes nessa farsa que chamam de trama golpista, são inocentes. Veja, confiaram a mim a vida. Eu tenho que dar minha vida também, tenho que dar o meu melhor por eles. Mas, Pitoli, que momento que nós estamos vivendo, né? Que momento, eu estava acompanhando, eu sempre acompanho a Auriverde, eu sou um ouvinte seu, Pitoli, sou um grande fã. Obrigado. Agora, a Lei Magnitsky veio aí. Chegou a tão esperada Lei Magnitsky, tinha que vir, não tinha outra saída, mas ela não é a solução do Brasil, Pitoli. As pessoas estão olhando a chegada dessa lei como a salvadora da pátria, uma lei que veio para salvar o Brasil, não. Ela é um pontapé inicial, que essa lei seja utilizada para encorajar o povo. Por que eu digo isso? Pitoli, na Venezuela, desde 2017, os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com a Lei Magnitsky. 8 ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com essa lei. E por que nada mudou na Venezuela? Pelo contrário, só piora. A perseguição lá só aumenta. Por quê? Porque o povo não se levantou. A mudança agora tem que ser interna. Essa Lei Magnitsky vem para nos encorajar de que, de fato, estamos no caminho certo a enfrentar essa tirania. São muitas as leituras que eu faço disso agora. Primeira leitura, é o melhor momento para o Senado tomar vergonha na cara, esse bando de senador frouxo que estão ali, né, não todos, obviamente, tem o Magno Malta, temos grandes amigos, né, que não podem ser adjetivados dessa forma, mas a grande maioria do Senado estão ali preocupados com política, estão ali preocupados com o seu público, com fazer a sua política, quem sabe até financeiramente. Mas agora o povo tem que pressionar seus senadores. Eu pergunto para o chat, você já pressionou teu senador hoje? Hoje é o dia. Esse é o melhor momento para que você pressione o seu senador. Eu aposto que todo mundo que está aqui no chat votou em alguém. Todo mundo aqui votou em algum senador. Quem sabe o senador que você votou está eleito. Então agora é a hora de encorajar. São mais de 70 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que agora é o melhor momento do Alexandre de Moraes ser impeachmentado. Pitoli, não há clima para que Alexandre de Moraes continue sendo ministro da Suprema Corte brasileira. Um ministro da Suprema Corte que foi mundialmente taxado como um ditador. O mundo hoje enxerga um ministro da Suprema Corte brasileira como injusto, parcial e violador de direitos humanos. Não tem como esse juiz estar na Suprema Corte. Lembrando que no próximo ano o Alexandre de Moraes será presidente da Suprema Corte. Como ser presidente da Suprema Corte sancionado por uma lei que terroristas são sancionados? E o outro ponto que eu quero tratar disso, o primeiro ponto então, que eu quero deixar claro aqui, o primeiro ponto disso tudo, tá, é que deve haver uma mudança interna e o povo tem que pressionar o Senado
a impeachment Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado porque ele não preenche mais requisitos mínimos para ser um agente público, para estar na cadeira de ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pitoli, é que todas as decisões que partiram da caneta desse juiz têm que ser anuladas. Esse, a meu entender, é o segundo ponto. Já estamos preparando um pedido de anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Veja só. Essa lei Magnitsky, embora não seja uma lei brasileira, ela não está sendo aplicada no Brasil, tá? Mas esse é o ponto que eu quero que as pessoas compreendam. Essa lei, ela sancionou Alexandre de Moraes porque ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É isso que as pessoas têm que entender. Esses tratados e convenções internacionais que Alexandre de Moraes violou existem no Brasil por decreto, ou seja, tem força de lei. Então, de forma reflexa, ele violou também a legislação interna brasileira. E essa sanção Alexandre de Moraes é diferente da sanção que, por exemplo, se aplica à lei Magnitsky a um terrorista. Porque Alexandre de Moraes ele foi sancionado pela lei Magnitsky no exercício da função jurisdicional, ou seja, ele foi sancionado por utilizar sua caneta de juiz contra a humanidade. Por ser um juiz injusto, por ser um juiz parcial. Por isso que ele foi sancionado, ou seja, tem reflexos diretos com as decisões que ele vem tomando no curso do processo das fake news, no curso do processo da trama golpista. Veja, o ponto nevrálgico da sanção americana se dá no inquérito das fake news, onde Alexandre de Moraes tira por 30 dias o X, onde ele sanciona empresas do presidente americano, então ele ataca empresas americanas, ficam dizendo que os Estados Unidos, veja, estou vendo a petralhada aqui saindo em defesa do Alexandre de Moraes, falando em soberania nacional. Ele foi sancionado por invadir a soberania americana. É inacreditável a burrice dessa gente. Mas como são levianos, hipócritas. Os Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes porque Alexandre de Moraes interveio em território e empresas americanas. Ele dava canetadas com a sua caneta Montblanc, atingindo empresas americanas em território americano. É por isso que ele é sancionado. Então, os Estados Unidos não está invadindo a soberania brasileira. Pelo contrário, é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Acontece que o Brasil se colocou numa condição se colocou nessa condição contra a maior economia do mundo, contra o maior país do mundo, e essa legislação diz o seguinte, a lei Magnitsky é o seguinte, Pitoli. Para que uma empresa, uma instituição financeira, opere nos Estados Unidos, um sancionado com a lei Magnitsky não pode ser cliente dessa empresa e dessa instituição. Então, todos os bancos do mundo querem operar nos Estados Unidos. Só que agora, para operarem nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que foi sancionado por essa lei, não pode ser cliente. Então, são reflexos que essa lei traz, mas não tem nada a ver com aplicação no território brasileiro. São reflexos que a legislação traz porque as empresas querem operar nos Estados Unidos. Então que fique bem claro. Veja, o Itaú vai sacrificar a sua atividade em território americano para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes? Claro que não. Por isso que essa lei é uma pena de morte financeira. Qualquer empresa que queira operar nos Estados Unidos não pode ter o Alexandre de Moraes como cliente. Pitoli, Visa, Mastercard, Apple, Google, Microsoft, Android. Pensa numa empresa. Pense em qualquer empresa. E tem mais. Se dobrarem a aposta, eu vi um pronunciamento agora, estão falando, tá tendo um buchicho aí, que querem dobrar a aposta. Se dobrarem a aposta, os Estados Unidos podem derrubar o site do STF. Porque a plataforma que o STF usa, o servidor que a Suprema Corte usa, é americano. Então, olha a gravidade de tudo isso. Por que é que o Alexandre de Moraes atacou empresas americanas?
Por que é que o Brasil se colocou nessa condição? Agora, na minha visão de advogado, professor de processo penal, eu entendo que todas as decisões que saíram da caneta do Alexandre de Moraes, nesses processos, devem ser anuladas. Todas. Porque existe hoje uma declaração de que ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir na tomada de decisões nesses processos. Ou seja, a parcialidade na tomada de decisões inviabiliza o cumprimento de suas decisões. Pitoli, a única forma de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, a única forma de resgatar a justiça e a dignidade do nosso Brasil é o impeachment do Alexandre de Moraes. Não há outra saída. A Dilma e o Collor foram impeachmentados por muito menos, Pitoli. Chiquini, Eduardo Borgo, aqui, colega de profissão, tem uma pergunta para você, pois não, Borgão? Bom dia, doutor Chiquini, prazer falar com o senhor. Doutor, Grande Borgo, meu amigo. não seria o momento de dar-lhe uma cutucada na OEA? Porque eles se omitiram até agora, né? Vindo a lei Magnitsky, seria a hora de dar uma cobrada na Organização dos Estados Americanos, um posicionamento? Melhor momento não há, né? Veja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Por isso que eu falei pro chat. Chat, vocês já cobraram os senadores de vocês? Né? Porque hoje é o dia. Agora é hora de sair cobrando. Temos que cobrar a OEA. E eu digo o seguinte, eu acho que agora, Borgo, o Senado está com a maior responsabilidade que ele já teve na história de sua existência. Hoje os senadores da República do Brasil estão com a maior responsabilidade da história. O Alexandre de Moraes, Borgo, é a primeira autoridade brasileira a ser sancionada com a Lei Magnitsky. É o primeiro ministro da Suprema Corte do Brasil sancionado com Lei Magnitsky. Lembrando que ministros da Venezuela foram sancionados com essa lei. Veja a gravidade disso. Agora, me parece, eu recebo a informação, me parece que a OEA vai se manifestar, Borgo. Excelente. Parece que está havendo cobrança de parlamentares de vários cantos do mundo, que são signatários da OEA, já cobrando. O cerco está fechando. O Brasil, no campo da geopolítica, o Brasil é uma Cuba hoje. No campo da geopolítica é uma Cuba, uma Venezuela. É que nós estamos aqui dentro, nós estamos dentro do Brasil, nós temos a nossa vida, a gente acorda, a gente toma um café, a gente vai trabalhar, então a gente não enxerga de forma macro. Agora, de forma macro, o Brasil está leproso. O Brasil está leproso. Quem quer fazer negócio com o Brasil? Veja só, empresas com credibilidade não querem fazer negócio com um país que não há segurança jurídica. A segurança jurídica faz parte do negócio. Por isso que eu digo que o impeachment do Alexandre de Moraes deve ocorrer, porque é a única forma de você resgatar a credibilidade do sistema de justiça. O Alexandre de Moraes, estando e continuando ministro da Suprema Corte, ele vai trazer consequências irreparáveis a todo o sistema de justiça nacional. É o descrédito do poder judiciário como um todo. Há uma mácula moral, ética, à credibilidade do sistema de justiça. A única forma de resgatar isso não é dobrando a aposta, não é com pulso firme, não é com sanção, não, é com impeachment. Esse agente público tem que ser impeachmentado. Então veja, com que moral esse tribunal toca agora esses processos da trama golpista? Porque o país que hoje é tido como o berço democrático do mundo moderno, disse que esse juiz ele é desumano, injusto e parcial. Chiquini, eu vejo inclusive, pegando uma carona do que você traz, a situação da Carla Zambelli na Itália, que deve ser julgada amanhã, né, audiência de custódia, enfim. Isso terá um peso fundamental na decisão da justiça italiana também, concorda? Pitoli, eu fiquei muito triste com essa tomada de decisão da Itália. Veja, a Europa que dá asilo para terrorista xiita, caçou a Zambelli e deu ela de mão beijada para a tirania brasileira. A Zambelli é uma presa política. Embora ela tenha errado, né, aquela cena da arma na mão, aquilo não é legal, mas aquilo não é crime punido com prisão. Você tem traficante no Rio de Janeiro com um fuzil 762, andando livremente.
Então, se ela errou, ela tem que ser punida, mas punida no estrito limite da lei, não é para tomar 20 anos de prisão. Tá entendendo, Pitor? Então, o próprio direito penal, ele limita o poder do Estado. Quando a gente fala ser um preso político, nem sempre é porque a pessoa é inocente. Não, é porque a punição está sendo desproporcional pela condição daquela pessoa. A Alemanha chama isso de direito penal do autor. Você é punido pelo que você é, não pelo que você fez. É isso que se vê no Brasil hoje. Então você não é punido pelo que você fez, você é punido pelo que você é. Veja, o Bolsonaro não está sendo punido pelo que ele fez, ele está sendo punido pelo que ele é. Ele é um opositor ao sistema. Isso é um direito penal do inimigo. É um direito penal que é rechaçado na Alemanha há quanto tempo? A Europa. Agora, fiquei muito triste em ver essa postura da Itália, que deveria preservar a dignidade, os direitos da Zambelli. Eles vão extraditar a Zambelli, Pitor. Eles vão jogar a Zambelli para a tirania brasileira, torturarem ela em uma masmorra. É isso que, infelizmente, vai acontecer. Chiquini, mais um colega teu de profissão, Cláudio Cofani aqui. Cláudio, Chiquini na tua escuta. Bom Grande dia. Claudião, meu irmão. Tudo bem, Chiquini? Bom dia. Vou te fazer uma pergunta que há 2 semanas está rondando na minha cabeça. Pode ser falta de atualização minha, hein? Você distribuiu, na minha percepção, no início do recesso da STF, um histórico mandato de segurança sobre aquelas audiências. E caíram na mão do relator André Mendonça. Ele já recebeu esse mandato de segurança? Ele já deu algum andamento? Ou ele está com uma bomba na mão? Por quê? Conforme você falou, se ele der a canetada, suspende tudo. E agora é o momento em que essa canetada passa a ter internamente no STF um poder que permite ao próprio, na minha leitura, na minha opinião, viu, Chiquini? Permite até o próprio André Mendonça sentar lá dentro e falar, gente, eu posso criar esse caminho institucional, eu assumo a bronca, vocês vêm brigando comigo e depois o plenário discute. O mandato de segurança teu, para mim, é um documento histórico se for aproveitado nessa estratégia. Como é que está essa situação, Chiquini? Olha só, ótima pergunta. Hoje eu estava pensando nisso também. Olha só a nossa sintonia. Ele ainda não julgou o meu mandado de segurança. Ele não analisou ainda. Eu acredito que assim ele tenha feito para esperar o melhor momento. Vejam que momento nós estamos hoje. Olha que bolinha quicando. A bolinha está quicando para o Senado, impeachment o Alexandre de Moraes e salvar o Brasil, pacificar o Brasil de vez. O Congresso está com a bolinha quicando para anistiar presos políticos. E o Mendonça está com a bolinha quicando para acabar com esses processos da trama golpista. Hoje é o momento. Tá faltando testosterona para esses caras. Tem que dar um pouquinho de testosterona pro Hugo Mota, pro Alcolumbre, né, um pouquinho de vergonha na cara. Agora, André Mendonça, que é um cara que eu acredito, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Vamos lá, eu ainda tenho a esperança, eu ainda acredito, eu ainda confio no André Mendonça. Ele não julgou o meu mandado de segurança. Doutor Chiquini. Não julgou. Agora ele tá com a faca e o queijo na mão. O mandado de segurança é super cabível. Tá? Tem muita gente falando, não cabe mandado de segurança contra decisão de ministro. Raciocínio equivocado, porque o mandado de segurança, a súmula diz que ele não pode ser utilizado para substituir recursos. Doutor Não foi isso que eu fiz. Não cabiam mais recursos, por isso que eu usei o mandado de segurança. Então, super cabível esse nosso mandado de segurança, tanto que o Mendonça não negou ainda. Doutor Chiquini, nesse caso, qual fase que está? Teve pedido de liminar? Ele analisou a liminar ou está no mérito? Ele não recebeu. Eu pedi a liminar, ele está ainda na liminar, não foi julgado a liminar. Ele não negou nem a liminar? Não negou nem concedeu, está parado. Ele não recebeu, porque se ele receber, ele se torna o relator prevento de tudo que se relacionar... Peraí, ele não chegou a receber? Ainda não formalizou o recebimento. Não analisou nem o recebimento ainda. É aí que está o pulo do gato, Borgo. Nada, ele não deu nenhuma decisão. Eu tenho até medo. Sentou em cima, né? Eu tenho até medo do quanto que ele está sendo pressionado, para não dizer ameaçado, para não receber. Só para a plateia, para a audiência entender.
o recebimento é o ato administrativo do juiz em que ele fala, estou olhando isso daqui. Se ele fizer o recebimento, tudo que cair no plenário sobre esses processos deixa de ter o Alexandre de Moraes como relator. O Alexandre de Moraes fica só relator na primeira turma. Mas esse silêncio... No plenário, só o André Mendonça. Ele passa a controlar o processo do Bolsonaro juridicamente. É isso, doutor Chiquini? Chiquini, não é interessante esse silêncio, não? Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vejo... André Mendonça, se você estiver vendo isso daqui, se o André Mendonça estiver assistindo o Pitolho, eu quero dar um recado pro senhor, André Mendonça. Tá? Eu vejo como uma provisão divina isso que aconteceu. É uma provisão divina. Olha só, esse mandado de segurança não era para cair pro André Mendonça. Não era. Quem estava de plantão era o Fachin. Esse mandado de segurança que nós impetramos era para ter caído pro Fachin. Só que, naquele dia, o Barroso viajou e o Fachin foi para a presidência do STF. Então, o mandado de segurança teve que ser redistribuído no plantão e caiu pro André Mendonça. Então, olha só. Nunca o André Mendonça terá outra oportunidade de ter em suas mãos um recurso na trama golpista. Nunca. Essa é a primeira e será a última chance do André Mendonça se manifestar sobre esse caso. Agora, se ele receber esse meu mandado de segurança, né? Se ele receber esse mandado de segurança, ele conhecer, ele falar, tá bom, eu vou analisar, tá? Significa que ele vai se tornar o relator dos futuros processos da trama golpista no plenário. Agora, eu vejo como uma provisão divina isso. Também vejo. Chiquini, e a tua análise com relação às notas publicadas, em especial do Supremo, naqueles 5 pontos da nota publicada pelo Supremo Tribunal Federal? João, você tem fácil aí a nota do Supremo? Você consegue, por gentileza? Porque eu quero destacar o ponto 2 e o ponto 4 dessa nota do Supremo para ouvir a análise do Dr. Jeffrey Chiquini, que fala ao vivo agora com a Rádio Auriverde Brasil. O ponto 2, Pingo, o microfone do João, o 2 e o 4, por gentileza, João. Bom, o ponto 2 diz o seguinte: encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. O ponto 4 diz o seguinte: todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Quero te ouvir, Chiquini, sobre essa nota publicada, em especial esses 2 pontos. Nota do Supremo Tribunal Federal, Chiquini. Primeiro, não era para o Procurador-Geral da República estar processando ninguém. Não tem ninguém com prerrogativa de foro aí. É aí que já começa. Veja, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, exige que a todos seja assegurado duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Todo cidadão tem o direito de recorrer de uma decisão. Tá? Esse processo, começando no STF e terminando no STF, retira esse direito de recurso. Por isso que a tal da prerrogativa de foro, ela tem que ser a exceção da exceção, porque você não tem recurso. Então, veja, já começa errada essa nota dizendo que o Procurador-Geral da República denunciou essas pessoas. Ele não poderia ter denunciado essas pessoas. Segundo ponto, que o plenário referendou as decisões. Não foi o plenário. Deveria ser o plenário. Foi a primeira turma. Então, olha, tá tudo errado. É absurdo isso daí. E outra coisa, essa escrita com esses travessões, isso é coisa de ChatGPT. Foi o ChatGPT que escreveu essa nota, tá? Eu tenho certeza disso. Absurdo, juro. Essa nota termina de enterrar o direito brasileiro. É uma vergonha para o direito brasileiro, não é o que se ensina na sala de aula no curso de Direito. Eu nunca ensinei isso, eu não fui ensinado assim, e eu jamais vou me submeter a ensinar isso que está acontecendo no Brasil. E Felipe Martins, o senhor acha que vem a qualquer tipo de situação que possa, de uma vez por todas, colocá-lo em liberdade, Chiquini? Então, olha, o Felipe Martins, o mundo já está pedindo a liberdade dele. Você tem o 4º jornal mais lido no mundo, que é o Wall Street Journal, dizendo que Felipe Martins tinha que estar em liberdade. O Felipe Martins é gritantemente inocente, é absurdo o que está acontecendo. Eu, inclusive, tenho certeza que ele vai ser absolvido. Felipe Martins será inocentado, não tem como condenar o Felipe Martins. O Mauro Cid pediu a absolvição do Felipe Martins em audiência, praticamente.
Não tem como condenar o Felipe Martins, mas ele continua com restrições à liberdade. Veja, tudo que acontece nesse processo é 24 horas, 48 horas. Nós temos um pedido de liberdade total para o Felipe Martins há um mês aguardando decisão. Faz um mês que tem um pedido lá aguardando decisão. Quer dizer, o Mauro Cid já falou que o Felipe Martins não viajou. O Chor já falou que o Felipe Martins não viajou. A PGR já concordou que o Felipe Martins não viajou. E ele tá com tornozeleira, com prisão domiciliar praticamente, porque teria viajado. Pera lá. É pedir muito para que as cautelares sejam tiradas, porque o motivo dessas restrições é porque ele teria viajado para o estrangeiro. Já está público e notório que ele não viajou, todo mundo já sabe que ele não viajou, até o delator, até o papagaio, né? Delator não é, já cansei de falar que aquilo não é delator, né? Aquilo é um papagaio do sistema criado em viveiro para mentir. Né? Até ele já confirmou que Felipe Martins não viajou, é absurdo o que está acontecendo. Agora, eu me coloco do lado de lá. Eu já por várias vezes, Pitoli, já tentei fazer essa leitura. Como condenar Felipe Martins? Não tem, não sobra nada. Não sobra nada, mas ele continua com essas restrições, porque direito já não existe. Há muito tempo no nosso Brasil, esse processo não é um processo jurídico, é um processo político. As pessoas estão sendo processadas pelo que elas são e não pelo que elas fizeram, Pitoli. Doutor Jeffrey Checchini conosco. Checchini, mais uma vez, é um orgulho ter você entre nós aqui. Parabéns pelo teu trabalho, Checchini. Ô, Pitoli, obrigado. Satisfação sempre estar aqui. Eu adoro a Auriverde. Parabéns pelo trabalho, esse chat maravilhoso. E vamos seguir, Pitoli. Não vamos jogar toalha, não vamos desistir do nosso Brasil. E graças a Deus existe a Auriverde. Graças a Deus você acorda todos os dias lutando com disposição para lutar para o nosso país. E pode contar comigo também. Pitoli, um grande beijo. Doutores, fiquem com Deus. Obrigado, Checchini. Obrigado, Checchini. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país,
né? Ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? Que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então tudo isso já está muito, tem muito acúmulo de, de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.